Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa transmissão. É com muita satisfação que damos início às atividades da 23ª Jornada Odontológica da Universidade de Brasília, a primeira JOUMB online. Além do ciclo de 4 dias de cursos teóricos que acontecerão entre os dias 21 e 24 de julho de 2020, realizaremos a partir de hoje palestras únicas, possibilitando a difusão de conhecimento ao longo de todo o semestre acadêmico. Convido agora a presidente discente Larissa Rodrigues e a presidente docente Cristiane Tomás para fazerem as suas considerações iniciais. Prezados, boa noite. É com muito prazer que declaro iniciada a nossa grade de palestras da 23ª JOUMB, a primeira JOUMB online. Tendo em vista o contexto atual, foi pensando em vocês que o evento se reinventou, totalmente online e gratuito, com ciclo de palestras com mais renomados temas da odontologia e contando também com apresentações de trabalhos científicos. Hoje, dia 1º/7/2020, pela primeira vez na história da Jornada Odontológica da UNB, chegamos aos 1.000 inscritos no evento. Deixo aqui o meu agradecimento a toda a comissão organizadora da Jornada Odontológica. Agradeço a todos os participantes que estão aqui nos assistindo e que também irão nos acompanhar nas próximas programações. E agradeço também às empresas parceiras que acreditam no potencial do nosso evento. Bem, boa noite a todos. Estamos muito felizes de poder iniciar o nosso primeiro pré-evento online. Gostaria de agradecer imensamente à Universidade de Brasília, à direção da Faculdade de Ciências da Saúde e ao Departamento de Odontologia da UNB por ter nos apoiado na realização desse evento online. Também queria deixar aqui um agradecimento especial à professora Loise por ter aceito o nosso convite em poder colaborar com a transmissão dos seus conhecimentos na área. Tenho certeza que essa palestra será muito enriquecedora e que a demonstração ao vivo do preparo de canais articulares será bem ilustrado pela professora. Gostaria agora de passar a palavra ao orador da jornada, Arthur, para poder dar prosseguimento à apresentação da professora. Agora vocês terão a oportunidade de aproveitar o curso da professora doutora Loise Pedrosa Salles, que irá falar sobre o tema Preparo de Canais, Técnicas Inovadoras e Endoguide. A professora Loise, ela possui doutorado em odontologia pela Universidade do Estado de São Paulo, Faculdade de Odontologia de Araraquara, com período sanduíche no Instituto Forsyth, em Boston, nos Estados Unidos. Possui mestrado em Biologia Molecular e Celular pela Universidade de Brasília, especialização em endodontia pelo Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo, o Centrinho de Bauru. Possui curso de capacitação em Princípios e Prática em Pesquisa Clínica pela Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard. É professora de endodontia clínica e clínica integrada há mais de 20 anos e é professora do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da Universidade de Brasília. Passo agora a palavra para a professora doutora Loise, que irá dar início à sua apresentação. Arthur, comissão organizadora da 23ª JOUMB, muito obrigada pela apresentação que vocês fizeram a meu respeito. Eu queria dizer que, primeiro, boa noite a todos, né, a todos que estão presentes nessa sala virtual, como nossa primeira experiência de jornada odontológica, usando todas essas tecnologias e esses sistemas de informação a nosso dispor. Eu me sinto muito honrada e imensamente feliz pelo convite que vocês me fizeram. Muito obrigada. Também preciso dizer que eu estou morrendo de saudade das nossas atividades clínicas, das nossas clínicas no Hospital Universitário, HUB, saudades do projeto de extensão Saúde Bucal de Pacientes Diabéticos, que acontece na quarta-feira de manhã, dos tratamentos endodônticos dos casos de urgência. E falando de tratamentos endodônticos, que é o tema da nossa palestra hoje, eu preciso iniciá-la dizendo que
o preparo de canais radiculares, ele é uma etapa desse tratamento e que todas as outras são extremamente importantes também. Não existe diferença de importância entre uma etapa e outra do tratamento endodôntico. E o sucesso desse tratamento, ele inicia com o diagnóstico bem estabelecido. Então, com um bom diagnóstico, uma anamnese feita de forma adequada, esse é o primeiro passo para o sucesso do tratamento endodôntico. Por quê? As técnicas de preparo, instrumentais que nós vamos utilizar, tudo vai depender de cada caso. Cada paciente é um indivíduo, cada caso clínico vai demandar uma série de instrumentos que estão aí a nosso dispor, técnicas diferentes, então não existe uma receita de bolo. E é isso que nós vamos conversar hoje, então, sobre preparo de canais radiculares, inovações nesse sentido e endoguide. Muito bem, preparo de canais radiculares envolve dois conceitos básicos, que se chamam cleaning and shaping. Né? E o que isso quer dizer? Limpando e modelando. Né? Limpando, nós precisamos promover uma asepsia do canal radicular, nos casos de necrose. Né? Então, a gente precisa neutralizar aqueles subprodutos da necrose pulpar. Nós precisamos controlar, eliminar bactérias, leveduras, até mesmo vírus já foram reportados em canais radiculares. Então, nós precisamos dessa neutralização. Nós também precisamos agir quando a gente tem uma polpa inflamada irreversivelmente. Né? Então, vocês imaginem, a gente tem ouvido tanto falar agora de tempestade de citocinas. Imagine uma reação inflamatória dentro da polpa, uma tempestade de citocinas dentro da polpa. Esse tecido também vai sucumbir, ele também pode ir à fibrose, caminhar para a necrose, invasão desse tecido por micro-organismos. Então, a gente precisa intervir, a gente precisa limpar esses subprodutos e esse conteúdo, essa microbiota que pode invadir o canal radicular. E também modelar, né? E o que é a modelagem? A modelagem, ela tem o objetivo de atribuir uma forma cônica, de cervical para apical, que se afunila em direção ao limite CDC, que é o limite canal dentinário e canal sementário. E tendo sempre em mente que a gente deve manter a anatomia original e a posição do forame e também a anatomia do forame apical. Né? E aqui, obviamente, né, Leonardo da Vinci, ele contribuiu muito, tanto na área de artes quanto na área de ciências, mas não foi ele que disse isso, tá? Isso aqui foi uma brincadeira para chamar a atenção de vocês e para ajudar vocês a fixarem e terem sempre em mente esses dois conceitos quando estiverem fazendo o preparo biomecânico, limpando e modelando, cleaning and shaping. Agora, com certeza, esses pioneiros que vocês estão vendo aí na tela de vocês, eles tinham isso em mente e no coração. Né? Então, a gente vê o Wolkoff, que foi assim, o pioneiro que preconizava o uso do paramonoclorofenol canforado como medicação intracanal e também na composição de materiais de pastas obturadoras, no sentido dessa limpeza, desse controle desse conteúdo microbiano dentro do canal. A gente vê também a imagem do Hein, né? Quem é que não conhece as pontas Hein? Né? Como a gente fala aqui em português, todo endodontista conhece bem as pontas Hein. Então, elas foram desenvolvidas por ele, e ele também era um precursor do uso de raio-x no tratamento endodôntico, porque a gente trabalha no escuro, né? A gente não tem a visão completa do canal radicular. Mesmo com o advento do microscópio cirúrgico, a gente ainda assim não consegue visualizar o canal em toda a sua plenitude. E também Otsby, né? Otsby, então, ele foi professor, ele foi endodontista clínico, ele foi pesquisador, ele escreveu livros, e ele deu o nome, né? Ele emprestou o nome dele ao arco de Otsby, que a gente usa para fazer isolamento absoluto, né? Que a gente usa muito em endodontia, em dentística, em outras especialidades também. Então, com certeza, todos eles, ainda que não tenham dito, né, nessas exatas palavras, tinham na mente esses conceitos de limpeza e modelagem. E
Ainda um outro pioneiro, né, talvez o mais de todos, vamos dizer assim, em ordem cronológica, o Fauchard, né? Fauchard, olha aí, é da década de anos de 1678, 1761, ele utilizou cordas de relógio para o preparo biomecânico, para a instrumentação de canais radiculares. Além de desenvolver uma outra série de instrumentos, de escrever livro, como vocês estão vendo aí na tela de vocês. E o anseio, né, por esse desenvolvimento tecnológico, essa evolução desde os anos mais antigos, né, que a gente viu aí, vem do sentido de obter, de alcançar os objetivos do preparo. Quais são? Como eu falei, desenvolver uma forma cônica, divergente, né? Promover conicidade em todos os planos, isso vai favorecer as etapas seguintes do preparo de canais radiculares, do tratamento endodôntico, como irrigação, como a obturação dos canais, vai promover, vai facilitar um selamento hermético. Então, tudo está interligado, como eu falei para vocês. Também confeccionar a matriz dentinária apical, para quê? Para você ter selamento lá na região do terço apical, para prevenir que você tenha infiltração de produtos do periápice para dentro do interior do canal após a finalização do seu tratamento endodôntico. Então, é onde vai terminar a sua obturação, vai ser definido no preparo biomecânico o degrau ou matriz dentinária apical. Manter o forame apical em sua forma e posição original, então nós não devemos dilacerar o forame, e manter esse diâmetro apical de forma reduzida, para que não extravase o excesso de materiais obturadores para o periápice. Nesse anseio, então, existem várias técnicas de instrumentação que vem se aprimorando ao longo dos anos. Então, nós temos a técnica clássica, nós temos a técnica escalonada regressiva programada, nós temos técnica escalonada regressiva anatômica, nós temos progressiva sem pressão apical, nós temos a técnica biescalonada, técnica manual mecânica, utilizando brocas de Gates-Glidden. Nós temos técnicas mecânicas, ultrassônicas e reciprocante. Eu destaquei em laranja 3 técnicas que eu considero as mais utilizadas atualmente. Né? Nem todas são inovações, como a reciprocante, então a técnica escalonada regressiva programada, ela já vem desde a década de 80, a biescalonada também, mas elas são técnicas que são bastante úteis, porque nem sempre a gente vai ter em mãos instrumentos novos, motores, né, para acionar esses instrumentos. Então, a gente tem no nosso Sistema Único de Saúde, no HUB, nós somos bastante sortudos, porque nós temos lá equipamentos de última geração, nós temos o Smart Plus, nós temos outros também, mas a realidade da saúde pública nem sempre é assim. E isso não quer dizer que você não consiga fazer um tratamento de canal bem feito só com técnicas manuais. É óbvio que sim, né? Então, essas técnicas são todas muito úteis. Então, nós vamos visitar todas elas. Todas elas não, todas elas que eu destaquei em laranja, tá? Ressalva. Então, a primeira delas é step back, ou técnica escalonada regressiva. Aqui vocês estão vendo um artigo histórico que foi publicado no Journal of Endodontics em 1975. Nesse artigo, o Wayne demonstrou essa alteração que acontecia na região apical, esse zip, desvio do forame, deformação da anatomia do forame em blocos artificiais de resina. Ele demonstrou isso que ocorria com a técnica clássica. Né? Então, esse é um artigo histórico muito conhecido. Então, o Wayne, em 1972, ele já preconizou incrementos a cada 1 milímetro para que fosse regredindo do interior do canal para manter o forame, né? Preservar o forame apical na sua forma, na sua posição original e favorecer um formato cônico, não esse formato assim
único, reto, cilíndrico, que deforma a anatomia do canal radicular. Thomas Milne, ele incrementou com o uso de brocas de Gates, Goerig lançou o preparo do terço cervical e depois a continuidade da técnica Step Back, em 1983, e assim nós chegamos à técnica escalonada regressiva que nós conhecemos atualmente. Aqui vocês estão vendo um painel, um mapa conceitual de filosofia de tratamento com a técnica Step Back. Por que está aí uma polpa vital, né? Ela é uma técnica muito indicada para casos de pulpite ou mesmo polpa sã, que tenha que ser feito o tratamento endodôntico por indicação protética. Então, essa técnica Step Back, escalonada regressiva programada, ela é muito interessante para esses casos de polpa ainda viva. Por quê? Porque ela proporciona a remoção da polpa em bloco e não por fragmentação. E eu vou mostrar como é a técnica, vocês vão entender por quê. Então, sempre se inicia com a asepsia de sepsia, a abertura coronária ou cirurgia de acesso, o preparo biomecânico propriamente dito. A fase de curativo de demora, ela é opcional. O ideal é que em casos de polpa viva, pulpites, a gente faça numa única sessão, né? E agora, com essa situação de Covid-19, fazer numa única sessão é até ideal, porque a gente vai expor menos o paciente a deslocamento para estar indo e vindo a consultório, vai expor menos equipe da clínica, né? Então, esse conceito vem totalmente de encontro à realidade que nós estamos vivendo. Depois, sim, vem a obturação e a preservação de 6 meses. Então, o primeiro passo do preparo pela técnica Step Back propriamente dito é a localização dos canais radiculares. Como vocês estão vendo aí na imagem, a sondagem da entrada do canal com uma ponta REM. A segunda etapa é o cateterismo, ou glide path, ou é a percepção da anatomia daquele canal. Você vai sondar aquele canal para perceber a curvatura, para perceber o diâmetro anatômico dele, se aquele canal é atrésico, se aquele canal é amplo. Então, a próxima etapa é essa, do cateterismo. Feito o cateterismo, nós vamos selecionar as limas que correspondem ao diâmetro anatômico do canal. Então, vocês estão vendo aí numa imagem desse molar inferior, limas de níquel titânio posicionadas nos canais, né? A lima 25 no canal distal, a lima 15 no canal mesiovestibular, a lima 20 no canal mesiolingual e a imagem radiográfica da odontometria. A odontometria, por conceito, ela é o estabelecimento do comprimento do dente. E a partir dela, a gente vai estabelecer o nosso comprimento de trabalho. Eu sou de uma escola biológica, né? Eu sigo uma filosofia biológica. O que essa filosofia diz? Que a gente deve respeitar 1 milímetro, que a atuação nossa, nos casos de polpa com vitalidade, ela deve se limitar ao limite CDC, ao limite do canal dentinário com o canal sementário. Por quê? Porque esse tecido aqui, ó, na região do coto pulpar, ele é um tecido diferente, ele já começa a ter inserção de fibras do ligamento periodontal apical, ele está aqui bem próximo à área de irrigação, então ele é passível de reparo natural, né? Principalmente se a gente tem ainda um tecido com vitalidade nessa região. Então, nesse caso, a gente respeita 1 milímetro. Aqui é uma imagem de odontometria feita por equipamento, aqui é o Roots DX Mini. E depois que a gente tem, então, estabelecido o comprimento de trabalho, esse 1 milímetro aquém, nós vamos calibrar a nossa lima, que é o diâmetro anatômico, e nós vamos fazer a remoção da polpa por inteiro. Então, essa imagem que vocês estão vendo é uma imagem da polpa sendo removida em bloco. Por quê? Porque se a gente remove ela por fragmentação, a gente pode também impactar a polpa na região apical e provocar muita dor pós-operatória ao nosso paciente, tá? Então, sempre que possível, nos casos de pulpite, de polpa com vitalidade, remover a polpa em bloco. E essa técnica Step Back, ela favorece isso, pelos princípios que vocês viram o passo a passo até aqui.
Uma vez que nós temos o nosso comprimento de trabalho, então aí está só um exemplo, 21 milímetros, e a primeira lima foi a lima 15, nós vamos instrumentar, então, com 3 limas acima desse diâmetro anatômico, pelo menos, para confeccionar a matriz apical, que é onde vai delimitar o nosso preparo e a nossa obturação na etapa seguinte. Então, aqui, os 3 instrumentos acima. O último instrumento a gente chama de lima memória. A lima 15, como eu falei, é o diâmetro anatômico. E nessa etapa, depois que a gente chega a uma lima 25, isso é só uma convenção para guiar, principalmente vocês que são alunos de graduação e que estão nos ouvindo, a quando eu posso utilizar a broca de Gates. Né? Então, quando uma lima 25 alcançar pelo menos o terço médio, uma lima de diâmetro igual ou superior, você já tem espaço suficiente para você utilizar uma broca de Gates. E aí, de acordo com o diâmetro, você vai utilizar uma broca 2, ou 3, ou 4, tá bom? E isso vai facilitar bastante o preparo. A próxima etapa, então, é a etapa de limagem, né? Alargamento desse conduto para promover a forma cônica, lembrem dos objetivos que eu falei, e a limagem do canal radicular. Então, aí está o nosso instrumento memória, a lima 30. Nós devemos sempre irrigar e expirar. Eu não vou falar de irrigação, apesar dela fazer parte do preparo biomecânico, a aula de soluções irrigadoras exige um momento só para ela, tá? Mas sempre intercalando a irrigação a cada troca de instrumento. Então, a gente vai progredindo no calibre das limas nesse momento, né? A partir que a gente vai regredindo no comprimento de trabalho. Por quê? Para a gente dar conicidade. Né? Então, a lima 35 com 1 milímetro a menos, a gente volta na lima memória com 21, que é o nosso comprimento de trabalho, remove a lima do canal, irriga e aspira, passa para a lima 40, menos 2 milímetros do comprimento de trabalho, irriga e aspira, passa a trabalhar com a lima 30 novamente, fazendo a efetivação daquele batente apical no comprimento de trabalho de 21 milímetros. Remove a lima 30 do canal, irriga e aspira, e passa para a lima 45, menos 3 milímetros do comprimento de trabalho. O objetivo dessa etapa é o step back, por isso ela chama programada, porque o recuo é de 1 em 1 milímetro. Né? E com isso a gente vai promover a forma cônica. A última lima que vai trabalhar no canal, então, é a lima 30, para efetivar a lima memória, né? No comprimento, o nosso batente apical. Tá? Então, olha aí, intercalando. E ao final, nós vamos fazer a irrigação. Podemos usar clorexidina, podemos usar o EDTA, devemos, né, para tirar os debris, as raspas de dentina, e aí a próxima etapa dessa será a obturação. Então, essa, assim, bem sucinta, de uma forma bem sucinta, é a técnica step back. E ela tem uma série de vantagens, né? Como vocês puderam ver. Ela atende a todos os objetivos do preparo biomecânico que eu coloquei para vocês. Ela evita a alteração da forma original e posição do forame. Ela promove conicidade, então facilita as etapas de irrigação, facilita a obturação, selamento hermético. E ela facilita também os procedimentos protéticos, porque ela já dá conicidade, você já deixa meio caminho andado para o preparo para um núcleo intrarradicular, por exemplo. A outra técnica que eu destaquei para vocês foi a técnica crown down, ou técnica biescalonada. Essa técnica, né, então está aqui também um artigo histórico, para quem quiser saber mais a respeito. Ela foi preconizada por Marshall e Papin, que eram professores da Universidade de Oregon, nos Estados Unidos, em 1978. E ela também sofreu aprimoramentos, né? Então, foi introduzido o uso de gates, a passividade do movimento de rotação horária, e recebeu outras nomenclaturas também, além de crown down, técnica biescalonada de Bauru, enfim. E ela é muito interessante para os casos de necrose por par. Por quê? Porque, como vocês podem ver aqui nesse mapa conceitual, ela promove neutralização dos produtos tóxicos do interior do canal.
porque ela vai, à medida que você vai progredindo no interior do conduto, você já vai promovendo uma asepsia, uma neutralização desse conteúdo do canal, antes que você alcance o periápice. Curativo de demora, nesse caso, é opcional, nos casos em que não existem lesões periapicais, e você controlou bem todo aquele conteúdo necrótico, conteúdo bacteriano, microbiano do canal radicular, você pode obturar na mesma sessão. A necrose pulpar com lesão periapical, a gente já preconiza a utilização da medicação intracanal, tá? Vocês estão vendo aí em destaque, tá? Mas também a técnica biscalonada é interessante porque ela vai promover a neutralização desses produtos tóxicos. E como é essa técnica, né? Quais são os princípios dela? A gente trabalha no sentido da coroa para o ápice, sem pressão apical, utilizando movimentos no sentido horário, e a gente trabalha na etapa de neutralização inicial dos instrumentos mais calibrosos para os menos calibrosos, ou seja, dos instrumentos mais largos para os instrumentos mais finos. Então, as etapas da técnica, né, óbvio, todas, inicialmente, localização da entrada dos canais radiculares. Depois, a gente vai estabelecer o comprimento de trabalho provisório na radiografia de diagnóstico. Então, aqui vocês estão vendo o caso de uma necrose, tem reabsorção apical, né? A gente está vendo aqui um ápice bem aberto, olha. Então, a gente aconselha para os alunos de graduação que estão iniciando na prática de endodontia, que eles tirem uma margem de 3 milímetros, ou seja, 3 milímetros a menos por segurança, até chegar na etapa de odontometria, que não é agora. Esse é um diferencial da técnica biscalonada. Você não vai colocar uma lima e tentar alcançar o ápice logo no primeiro momento. A gente vai fazer a neutralização inicial para depois fazer a odontometria. Então, a gente pode selecionar uma lima de acordo com o dente, né, que a gente vai trabalhar, nesse caso o incisivo, ele é bem amplo, então a gente pode partir até de uma lima 80. Então, nesse exemplo, foi uma lima 60, trabalhando no sentido horário, sem pressão apical, irrigação, aspiração, e aí a gente passa para uma lima 55, que é um calibre menor, ou seja, ela vai penetrar um pouquinho mais no interior do canal. A gente novamente retira a lima, irriga e aspira, passa para uma lima um pouquinho menor. E lembrando, tá, gente? Aqui não tem movimento de limagem, senão vocês fazem degrau no canal. Esse momento não tem alargamento. O objetivo nessa etapa é só limpeza. Tá? Então, a irrigação é importantíssima. Você não precisa ficar voltando na lima 55, na lima 60. Cada uma trabalha uma vez só, de uma forma suave, penetrando no canal e permitindo a ação da solução irrigadora. Então, irrigação, aspiração, a gente passa para uma lima menor, 45, ela vai penetrar um pouco mais. Lima 40. A lima 40 chegou no comprimento de trabalho provisório. Nós vamos, então, nesse momento, fazer a odontometria. Agora que a odontometria acontece, depois da neutralização inicial. Esse é o charme da técnica biescalonada. Não adianta você fazer isso antes e fazer fazer a odontometria antes e a neutralização depois. Você já foi arriscado até você ultrapassar o periápice, ainda mais num caso desses, que tem reabsorção apical. Sendo que você não neutralizou o conteúdo necrosado ainda do canal e levar isso lá para a região apical. Imagina, se alcança até, tem pacientes que têm um assoalho do seio maxilar muito baixo, muito próximo ao ápice, né? Então, é um cuidado que a gente deve ter. Por isso, ela é tão interessante para os casos de necrose. Então, com a lima 40, nós fizemos odontometria, estabelecemos o comprimento real do dente, que nesse caso era 20 milímetros, e então o nosso diâmetro anatômico passou a ser a lima 45 a 19 milímetros, que era o comprimento de trabalho estabelecido, 1 milímetro a menos. Lima 50, agora a gente vai confeccionar o batente apical. A partir daqui, ela é exatamente igual à técnica escalonada regressiva. Então, 3 instrumentos acima do diâmetro anatômico para confeccionar a matriz dentinária apical, a matriz apical ou degrau apical, como alguns chamam.
O nosso instrumento, então, que alcança esses 3 acima do diâmetro anatômico é a nossa lima memória, e o inicial foi o 45, diâmetro anatômico do canal. A partir daí, então, nós vamos fazer o alargamento e limagem com o objetivo de dar a forma cônica. Novamente irrigando e aspirando bastante. E aí, para dar a forma cônica, como eu falei, a partir daqui é igualzinho a técnica escalonada regressiva. Então, a gente vai diminuindo de milímetros em milímetros a partir do momento que a gente volta a crescer novamente o diâmetro das nossas limas para dar a conformação cônica. E intercalando sempre o instrumento memória a cada troca de limas, para efetivar o batente apical. E prestem atenção, olha lá, ó, a lima memória, ela trabalha no comprimento de trabalho. As outras a gente vai recuando nessa etapa de conformação cônica. Depois a gente faz a irrigação final, vai secar o conduto, fazer prova do cone e todas as etapas seguintes da obturação. Nesse caso de se houver lesão periapical, né, por filosofia, a gente preconiza a utilização também do instrumento apical foraminal. Esse instrumento é uma lima fina, lima 15, lima 10, vai depender do diâmetro do conduto, que vai trabalhar no limite CDC. Tá? Aí sim, nos casos em que tem lesão, a gente precisa limpar o conduto por inteiro para a gente ter a ação da nossa solução irrigadora e da nossa medicação intracanal naquela região que pode ter biofilme apical, tá? Então, nos casos em que a gente tem lesão visível radiograficamente, a gente preconiza essa conduta. Esse instrumento chama, então, instrumento apical foraminal, e nós vamos utilizá-lo com um movimento de cateterismo suave para limpar também o terço apical, a região do coto pulpar, ter a ação da solução irrigadora e de uma medicação intracanal. E depois, obviamente, virá a etapa de obturação do conduto numa sessão seguinte. Quais são as vantagens da técnica biscalonada, então? Ela facilita o acesso apical de uma forma mais segura, você já vai ter feito uma neutralização inicial, então ela elimina interferências dentinárias, sabe, aquele desgaste compensatório de projeções de dentina na entrada do conduto, você já vai conseguir perceber melhor. Menor extrusão, então, desses materiais para a região periapical, então menor risco de que isso ocorra. Ela facilita a irrigação, você tem mais etapas de irrigação do que na outra técnica. Você tem uma odontometria mais estável, o seu diâmetro anatômico vai corresponder mais à realidade. Não é um instrumento que você selecionou aleatoriamente, vai ser aquele que realmente chegou no seu comprimento ideal. E uma melhor antisepsia, por causa, obviamente, da neutralização inicial. E a coisa pode complicar. Então, assim, eu coloquei esse caso que eu gosto muito, um caso que eu fiz, porque, assim, às vezes a gente pensa, um incisivo simples vai ser ótimo. Nem sempre. Olha aí, um caso de um incisivo central com geminação. Né? Lembra que eu falei para vocês no início da palestra que cada caso vai determinar uma técnica, cada caso vai determinar uma conduta, cada paciente exige um protocolo de tratamento específico para ele. Então, nesse caso, a gente teve que usar movimento perimetral, trabalhar com instrumento curvo, nós tivemos que usar a instrumentação ultrassônica para facilitar limpeza, Easy Clean também vai demandar, porque vocês estão vendo aqui, ó, o geminado parecia uma coroa invertida, né? Então, exigiu toda uma técnica diferente também de obturação, exigiu técnicas termoplastificadas para conseguir obturar esse conduto. Então, esses desafios, essas dificuldades que estimulam as inovações, né? Então, daí que vem todo esse anseio por eu tenho que desenvolver um instrumento novo para esse caso, eu tenho que desenvolver um protocolo novo, uma técnica nova, preciso de uma medicação diferente para essa situação, né? Então, isso que vai determinar. E aí, a gente chegou a um marco que eu considero, e vários colegas, nós já tivemos a oportunidade de fazer podcast com o Marco Aurélio, me convidou, conversas também, eu assisti o podcast do Renato Leonardo. Então, assim, há um consenso de que as limas confeccionadas de liga de níquel titânio, elas são um marco da endodontia.
Porque essas limas, elas promoveram maior flexibilidade, uma memória elástica incrível para a gente trabalhar em casos difíceis, casos de canais curvos, né? Então, essas dificuldades estimulam a gente a inovações. Qualquer semelhança com o momento atual é mera coincidência, ou não, né? Então, essas dificuldades têm que estimular a gente a aprimorar e a melhorar. Então, aqui, nós já estamos na 5ª geração de instrumentos de níquel-titânio, né, como vocês veem aí. Então, tem alguns exemplos. A primeira geração trabalhava com uma seção radial de corte mais passivo e era muito semelhante aos instrumentos que nós temos de aço inoxidável, assim, em relação às séries, né? Então, primeira série, segunda série, 21, 25 milímetros. Então, tinham todos aqueles instrumentos, toda aquela série. E o pai, né, atribuído, assim, acho que tem mais de um, né, no lançamento dessas ligas de níquel-titânio, foi Valia nos anos de 1980, 1988, e se eu não me engano, elas se tornaram disponíveis para uso em 1990, né? Max Padden também desenvolveu limas de níquel-titânio. Então, essa era a primeira geração. Um exemplo era o sistema Profile, né? E logo depois veio a segunda geração. Né? Essa segunda geração, ela já diminuiu o número de instrumentos, melhorou a capacidade de corte, então a gente teve o sistema K3, o sistema M2 da VDW, né? Então instrumentos com maior poder de corte, mas eles ainda tinham uma desvantagem, fraturava instrumentos mais finos, ainda no interior do canal. Então, veio a terceira geração, mais ou menos por volta de 2007, essas ligas começaram a sofrer um tratamento térmico, né, para aumentar essa resistência, melhorar a fadiga cíclica que a lima sofria e diminuir o risco de fratura desses instrumentos no interior dos canais radiculares, né? Então, foram lançadas nessa terceira geração as tecnologias M-Wire e R-Phase, ou R-Phase, né? E são exemplos, então, a K3XF, da Cybron Endo, o Profile GTX, da Dentsply, então eram sistemas desses de limas de níquel-titânio de terceira geração. Mas ainda não satisfeitos, dá para melhorar. Então veio a 4ª geração de limas de níquel-titânio, que veio de encontro com o movimento reciprocante, né? E também com a filosofia de instrumento único, de limas únicas, que eu acho bem interessante nesse momento também de risco de Covid-19, porque são limas únicas para uso, você usou num paciente, elas vão ser descartadas, então vai diminuir o risco de contaminação da equipe, de infecção cruzada, então vem de uma forma assim muito interessante nesse sentido. E são exemplos dessa 4ª geração, né? O sistema Wave One, o sistema Reciproc da VDW, e depois melhorou ainda mais. Veio a 5ª geração, então marcada pelo offsetting de mudança do centro de rotação dessas limas, né? Então a lima, ela trabalha essa 5ª geração, a gente tem um exemplo aí na tela, que é o sistema ProTaper Next, né? Então já é a 5ª geração, ela trabalha como uma cobra assim, no interior do canal, ela promove um movimento ondulatório, né? Muito interessante. Então esse é um marco de inovação em endodontia. Existem muitos outros, tá, pessoal? Então, tem o microscópio operatório, como eu falei para vocês, ele também é um marco, mas não dá para falar de todas as inovações. Então, a gente vai concentrar nas inovações de preparo, e que, no caso, volta, né, para esse marco, que são as limas de níquel-titânio. Então, a gente tem os sistemas da Easy, como o ProDesign ES, né? São limas produzidas em liga de níquel-titânio, também por tratamento térmico. Ela tem essas numerações, né, e diferentes seções transversais.
Então, tem a 30, 10, que é transversal, hélice dupla, 25 com o passo 06, 25, 08, com seção transversal em hélice tripla, a 2501 com seção transversal em hélice quádrupla. É uma lima muito boa, muito adotada, um sistema muito adotado no nosso país, né? É um sistema nacional. Aqui é um exemplo, eu não sei como é que tá o meu... acho que a gente tem tempo. Então, aqui, ó, é um vídeo que a gente preparou, esse não é o hands-on, tá, pessoal? Esse aqui é só um vídeo mesmo que eu estou passando para vocês, que a gente preparou para mostrar um pouquinho desse ProDesign ES, né? Então, iniciou com o cateterismo, com a sensibilidade da curvatura do canal, do diâmetro, para a seleção do instrumento. Então, vem o preparo da região cervical, do glide path, e aí o preparo propriamente dito. E vai a troca de cada uma dessa série de limas para estabelecer a limpeza da região foraminal. Então, a gente tem a lima mais fina, como vocês estão vendo. Eu vou passar para a gente ir logo para o nosso hands-on. Outro sistema de última geração é o sistema Reciproc Blue, da VDW, tá? Que eu vou mostrar aqui também. Deixa eu aproveitar para beber um pouquinho de água para vocês. Então, olha, aí é o cateterismo inicial, né? Então, com uma LimaCare 10, percebendo a anatomia do canal, o diâmetro anatômico, para você selecionar os instrumentos que você vai trabalhar. Uma vez que é feito esse glide path e essa percepção da anatomia interna do conduto, nós vamos, então, para o preparo propriamente dito. E esse eu vou deixar porque ela trabalha de uma forma bem interessante. Eu quero que vocês vejam como que essa lima de níquel titânio, que tem esse tratamento térmico última geração, ela tem, perceba o movimento dela, como ela vai atuar no interior do canal. Olha lá, ó. À medida que ela vai penetrando, ó, e como ela vai respeitando toda a anatomia interna. Então, esse é o sistema Reciproc Blue da VDW. E esse é um sistema que, assim, eu particularmente gosto muito, o sistema Wave One Gold, da Dentsply. Ela trabalha com movimento reciprocante. Vocês estão vendo as limas aí na tela, né? Então, a gente tem a lima small, a primary, a medium e a large. Os diâmetros delas são 0,20, 0,25, 0,35, 0,45. E os passos das limas, né, de 0,07 para small e para primary, 0,06 para lima medium e 0,05 para lima large, que corresponde a 45. Eu gosto muito dessa imagem porque ela mostra o movimento reciprocante. Então, a lima ela tem o corte dela no sentido horário, né? E depois ela tem uma liberação da lima no sentido anti-horário. Esse é o movimento reciprocante. Então, acontece esse movimento de rotação horária e anti-horária, ao mesmo tempo que acontece o movimento de introdução e remoção da lima do interior do conduto. E aqui vocês estão vendo características dela. Ela tem uma ponta otimizada, seção transversal evolutiva, conicidade variável, trabalha com movimento reciprocante, e ela é feita a partir do tratamento térmico de ouro, M-Wire. A gente tem o vídeo também, mas eu vou fazer aqui para vocês agora, tá? Vamos ver como é que vai dar certo a gente trabalhar com todas essas tecnologias. Então, eu acho importante eu colocar para vocês, assim, eu não tenho conflitos de interesse com o que vocês vão assistir, eu não tenho nenhuma relação de financeira com qualquer empresa ou produto comercial que vocês estão vendo aqui.
né? Mas eu preciso agradecer a empresa IM do Brasil, porque eles foram muito tops, né? Eles foram top, assim, né? Em ceder dentes artificiais para que a gente pudesse fazer essa atividade com vocês. Então, muito obrigada, IM do Brasil, por isso, por ter nos enviado gratuitamente. E é um produto de qualidade. Então, eu falo assim, a gente tem que falar também, elogiar quando a gente tem uma empresa nacional que produz algo tão bom e que eu acho que pode ajudar muito os estudantes. Existem outras empresas também que produzem essas oportunidades desses dentes artificiais, mas a IEM ajudou aqui na nossa jornada. Muito obrigada a vocês por isso. Vamos passar então para o nosso hands-on, diretor de produção. Deixa eu assumir meu posto aqui. Cabelo, deixa eu colocar minha luva. Isso um pouquinho, que eu estou me preparando. A produção está aqui, ó. Vai conversando com eles enquanto isso. Estão pensando altas produções aqui para Jung. Tem diretor de produção, tem contra-regra, né? Então tá bem legal. Vamos lá. Eu acho que a minha mão suou. Eu já estou chegando lá. Enquanto isso, o diretor de produção vai ajustando as câmeras aí, por favor, vendo o zoom. O áudio melhorou? Ok. Então, acho que a gente pode iniciar. Espero que vocês estejam vendo bem. Então, assim, o objetivo não é falar de irrigação, mas só para lembrar vocês, tá? Que a gente sempre deve irrigar o conduto antes de iniciar. A gente vai fazer, então, como eu falei para vocês, o nosso glide path, a nossa exploração inicial do conduto. Então, vamos trabalhar no canal Mésio Vestibular, por exemplo. Eu acho que merece um zoom aqui. Então, aqui, ó, é o cateterismo, tá? Então, eu estou percebendo aqui a curvatura, a anatomia do canal. Tá dando para ver bem? Tá? Então, aqui eu estou percebendo, olha, é um canal atrésico, né? Eu estou trabalhando aqui com a lima fina, eu consigo perceber que tem curvatura. Então, essa é a etapa. Então, eu vou iniciar com a lima small. Eu não sei se vocês estão vendo aqui, eu vou tentar colocar, ó. Eu vou abrir aqui para vocês o instrumento. Isso tem durex aqui. Eu achei importante mostrar para vocês, vou pegar uma lima nova, né? O sistema preconiza isso, que seja lima única. Então, vocês estão vendo aqui, ó, o instrumento, vocês estão vendo, ela já vem estéreo, ela vem com o cursor, a marca, o tratamento M-Wire. Então, vocês estão vendo aqui, ó, a curvatura dessa lima, como é que ela é. E aí eu vou, então, adaptá-la ao meu motor. Vou ligar, vou selecionar, ele já está ali previamente, né? Então, eu posiciono a lima no canal. Como é que eu vou para não tirar a visão de vocês? Tá? Então, eu trabalho com ela com um movimento reciprocante. Eu vou fazer de novo para vocês perceberem, tá? Deixa eu só... Como a gente não fez odontometria, é só uma demonstração, eu vou calibrar aqui o instrumento no comprimento aproximado e vou trabalhar de novo
Só tentar manter. É bom dar o zoom para que eles vejam. Né? Então, tá dando para ver bem? E lembrando que a gente sempre deve irrigar e aspirar. Então, vamos passar agora para irrigação e aspiração. Tá? Vocês estão vendo lá, ó, vou aproveitar para falar, ó. Dá um zoom, por favor. É importante que a cânula de irrigação, ela penetre no canal radicular e um movimento suave de introdução e remoção para a gente permitir o refluxo desses debris de dentina para que eles sejam de polpa, de dentina, para que eles sejam, então, aspirados. Acho que deu para ver bem. Deixa eu limpar aqui. Né? Então, ali o nosso conduto. E ainda tem ali o quarto canal também, nesse dente. Ok? Se o pessoal da jornada estiver no chat, se quiserem que eu repita ou faça mais um canal, a gente pode fazer. Eu não sei como é que está o nosso tempo, porque a gente a gente ainda tem mais novidades para vocês. Tá? Então, agora, essa é a técnica. Gente, e o objetivo da inovação é esse mesmo, é que seja mais rápido, né? É que a gente tenha maior conforto, que a gente siga a anatomia desse conduto. Então, esse é o benefício que essas limas e esses sistemas vão trazer para a gente. Né? A partir desse momento, se a gente optar por alargar mais o canal, a gente pode, né? Eu usei a Lima Small, porque eu comecei com a 10, mas eu posso também trabalhar e alargar um pouco mais, se eu achar pertinente, para ter um selamento hermético, com a Primary, que seria a próxima lima mais calibrosa. Ou simplesmente, como o sistema preconiza, lima única. Né? E aí a gente passa para as outras etapas de medicação intracanal ou obturação. Mas sempre lembrando para vocês que é muito importante a ação da solução irrigadora também, se for o caso de necrose, né? Para o conteúdo bacteriano. Então, vamos voltar para a nossa aula agora. Pois é, como eu falei para vocês, a coisa pode complicar mais um pouquinho. Né? Quando a gente pensa que está tudo bom, sempre aparecem mais desafios e que inspiram a gente. Então, vocês estão vendo aí na tela um caso de calcificação. Né? Lembrando a vocês que calcificações, elas são diferentes de nódulos pulpares, tá, pessoal? Nódulo pulpar, ele é mesmo uma formação de dentina produzida por odontoblastos, que a gente vê como uma pedra mesmo no interior do canal, e o nódulo verdadeiro, normalmente ele vem aderido ali naquela camada odontoblástica, e a gente tem também o nódulo falso, que ele é produzido por uma degeneração de células pulpares no interior da polpa. Tá? A calcificação é diferente de nódulos pulpares. Normalmente, ela é ocasionada por traumas. Também a gente vê muito comum essas calcificações em casos de displasia dentinária, também em dentinogênese imperfeita, em especial do tipo 2, tá? E esse caso que eu vou mostrar para vocês, ele foi um caso desenvolvido por meu aluno de mestrado, Marcos Santiago. Na verdade, o Marcos já é mestre, ele defendeu o mestrado logo antes do lockdown. Na semana que houve o lockdown, uns 2, 3 dias antes, aqui em Brasília. Inclusive, nós tivemos a presença, foi uma honra, do professor Rodrigo Vivan, da USP de Bauru. Ele nos agraciou como avaliador na banca do Marcos Santiago. Então, esse é um caso que foi desenvolvido pelo Marcos e nós vamos brincar com ele aqui com vocês, tá?
Essas calcificações, elas podem ser completas ou parciais. Então, aqui está a nossa radiografia de diagnóstico, onde a gente vê uma calcificação parcial no incisivo lateral superior direito, tá? Então, o dente 12 com uma calcificação parcial aqui no interior do conduto. E a gente vê o sinal de luz do canal ainda no restante do terço cervical para o terço médio. Aqui à direita, essa imagem, vocês estão vendo a tomografia desse paciente. Tá? Isso não é uma imagem decorativa, não. É a tomografia mesmo. E eu chamo a atenção de vocês para, olha que bonito. No outro incisivo, aqui é a vista palatina, tá, gente? Por isso, essa diferença da radiografia nossa para a tomo, que é uma visão do palato. Então, aqui, ó, no outro incisivo, no 22, a gente vê o canal pulpar. Olha aqui o canal radicular, que bonito, a polpa coronária, né? Quando a gente vai para o nosso elemento 12, a gente já não consegue ver, a gente vê um pouco aqui, ó, que interessante. Na região do terço apical, a gente consegue ver luz do canal ainda aqui, mas a partir daqui, ó, a gente já não consegue ver mais nada, né? Então, essa região aqui, a gente já não consegue visualizar direito. Além disso, eu chamo a atenção de vocês que esse dente aqui nessa toma, a gente já começa a desconfiar que ele é um pouco mais inclinado para palatina. E quando a gente olha aqui a seção transversal da tomografia, a gente confirma aqui, então, a calcificação, né? A gente perde aqui a visão da luz do canal, diferente dos outros dentes vizinhos, e a gente vê que realmente essa raiz tem um deslocamento para a palatina, sim. Agora, a gente vai passar, então, para a brincadeira do hands-on com o EndoGuide também. Nessa etapa, então, aqui eu preciso colocar para vocês que eu tenho um conflito de interesse, né? Então, vocês fiquem à vontade. Mas eu me sinto muito confortável de dizer isso. Né, eu tenho relação com proprietários, com um dos proprietários, né, da empresa Trium, que ajudou a gente a produzir o biomodelo, o guia para esse hands-on. Mas eu me sinto confortável porque, assim, é uma empresa muito parceira da universidade, dos alunos. Ela oferece estágio remunerado para aluno do curso de design, do Departamento de Artes da UNB, para aluno de Ciências da Computação da Universidade de Brasília. Um dos proprietários é egresso da UNB, ele é ex-aluno do curso de Estatística da UNB da década de 80. Ela colabora com o projeto da professora Aline, o projeto Faces. Ela também doou equipamentos EPI para o HUB, desenvolveu um EPI e publicizou a produção desse EPI. Então, aposto que muitos que estão aqui, eu não tenho visão do chat ainda, depois eu vou ter quando eu for responder as perguntas, mas eu tenho certeza que muita gente sabe, acessou o arquivo, porque foi tornado público para todos. Então, eu me sinto confortável de relatar que eu tenho esse conflito de interesse, porque é uma empresa parceira e que nos ajuda. Então, e eu, né, um pensamento meu, vou até me expor aqui, mas eu acho que essa parceria empresa-universidade é muito importante para que a gente tire da bancada as nossas ideias, que isso se torne realmente inovação, tudo que a gente desenvolve no meio acadêmico, e que a gente abra as portas dos nossos alunos para o mundo real, né, e novas oportunidades para eles também. Então, agora vamos iniciar a nossa brincadeira e a gente vai para o Planning Center. Tá? Então, o que vocês vão ver agora, eu vou levar vocês para dentro do Planning Center comigo. Esse é uma etapa filmada que eu vou passar para vocês. E aí, depois a gente faz o hands-on propriamente dito. Então, vamos para o Planning Center. Diretor de produção, pode transportar a gente para o centro de planejamento. Oi, Michel, tudo bem? Tudo. Você recebeu os arquivos de escaneamento e tomografia do caso clínico de calcificação do canal incisivo lateral superior? Recebi, sim.
Eu solicitei apenas o FOV da maxila e pedi a utilização de afastador labial, ok? Ok. Eu recebi aqui, é muito importante fazer a tomografia com o FOV específico na maxila, como a gente pode ver aqui, que os detalhes são muito maiores na aquisição quando o FOV é menor, não pega o crânio inteiro. Em relação ao afastador labial, é mesmo, assim, eu pedi, tá? Isso é importante porque com o afastador labial a gente consegue, além de avaliar as estruturas do tecido duro, como osso e dente, a gente consegue avaliar também o tecido mole. E agora, a partir dessa etapa, você sobrepõe as duas imagens, scanner e tomo? Como é que funciona isso? Exatamente. O escaneamento intraoral, o programa ele faz uma sobreposição das duas imagens. Esse que eu estou vendo em amarelo. Em amarelo. Uhum. Esse é um escaneamento intraoral feito a partir de um scanner intraoral, mas também pode ser feito a partir do escaneamento de um modelo. Modelo de gesso? Modelo de gesso. A gente pega esse modelo e aí coloca num scanner de bancada. Então, essa imagem que eu vejo em amarelo é o escaneamento e a outra estrutura óssea da tomografia. Isso. Em amarelo aqui, ó, a gente consegue ver o escaneamento e aí se eu posso desligar ele e ligar apenas a estrutura, o tecido duro. E por que você precisa desses dois? Isso, o escaneamento é importante porque a nossa guia é feita sobre o escaneamento e o nosso planejamento do EndoGuide é feito sobre a tomografia. Então, a gente consegue, por exemplo, avaliar nessa imagem aqui a tomografia em corte transversal. E agora a gente vai iniciar o nosso planejamento, a colocação. Peraí, a gente consegue ver lá bem a calcificação naquela imagem? Isso. A gente consegue ampliar? Vamos planejar a colocação aqui da fresa e a gente vai avaliar a posição aqui do conduto. Então, vou colocar a fresa aqui em posição. Ó, vou colocando isso. Então, a gente traz... Aqui já vejo bem a calcificação já. Isso, aí agora a gente vai centralizando aqui a fresagem. Acho que aí é. A gente consegue medir aí a altura da calcificação e do que tem de remanescente de conduto lá do terço médio para apical? Vamos lá, vou colocar num corte transversal. Nossa, a gente pode mexer também aqui um pouquinho na luminosidade. Aí agora sim, ó, eu posso mensurar deixa eu chegar um pouquinho para cima aqui o nosso... E aí eu consigo mensurar, ó, todo o conduto até o ápice do dente. 8,2 milímetros. E da calcificação. E da incisal até o início do conduto. Uns 16 milímetros, quase. Dando quase 16 milímetros. Muito legal. Perfeito. Então, aí já seria a posição da fresa. Eu acho que talvez um pouquinho mais para cá. Isso, aí eu vou colocar aqui a posição da fresa final, que ficou para esse caso. E aí a gente pode avaliar, ó, por exemplo, que a nossa fresagem vai ser feita a pelo menos aqui uns... Nossa, pode ir mais um pouquinho. Isso, a gente pode descer um pouquinho mais também. Eu gostaria um pouquinho mais. Então vamos... Acho que você está vendo que tem, ainda está um pouquinho. A gente pode descer. Pouca coisa. Aí, acho que daí já dá Isso. Entrando um pouquinho mais no conduto e a gente não fica quem. Perfeito. Ok? Ok, então vai ter uma penetração de uns 16 milímetros. Exatamente. Sem guia, isso daí ia levar bastante tempo e fora o receio, né, o risco de um rasgo, de uma perfuração. Show. E a próxima etapa, depois disso, feito a guia? Isso, então uma vez que a gente tem um posicionamento da nossa fresa e da anilha, a gente leva esse posicionamento para outro programa. Para fazer a guia, a estrutura da guia propriamente dita. Exatamente. Então, aqui eu vou abrir o Blender. O Blender é um programa não
não é dental, tá? Mas ele é muito bom para fazer o modelamento da nossa guia. E essa guia, ela é personalizada, feita, criada, elaborada pela Trion. Então, a gente pode fazer a guia dessa maneira. A gente cria uma haste, e essa haste a gente vai aumentando ela, fazendo todo o contorno para uma boa adaptação na maxila. Muito legal. Aqui eu faço primeiro um esboço. Um esboço. Ele está um pouco longe da maxila, mas depois a gente vai... Vai seguindo. Depois você refina. Isso, aí eu vou refinando o posicionamento em cada uma dessas hastes. Tá. E aqui a gente pode ver o guia pronto. Lindo. Ok? E aí, Bom, vou tirar a guia aqui e a gente consegue agora visualizar tanto o escaneamento... A posição da anilha para fixação, né? E a anilha de guia, do guia, propriamente dito. Exatamente. De orientação da fresagem. Michel, e uma pergunta, no Blender mesmo, dá para criar o biomodelo que eu te pedi para o hands-on? Exatamente. A gente tendo os exames e as imagens do escaneamento e também aqui a gente pode ver o dente. Uma coisa, eu quero... Você consegue fazer para mim o guia com a raiz do dente? Exatamente. Porque eu acho que vai ser bem interessante para o curso, né, para os alunos poderem ver durante o hands-on esse posicionamento, como é que isso vai acontecer em relação à raiz. Eu acho que vai ser bem interessante. Exatamente. Então, aqui a gente faz a união do escaneamento com o dente e a raiz, e a gente faz o biomodelo. Aí eu levo o biomodelo para impressão, para impressora 3D, a gente faz a impressão tanto do biomodelo como da guia. Perfeito. Obrigada, Michel. Fico aguardando, então, a guia pronta. E o biomodelo. Bom, pessoal, então recebemos aqui a nossa guia e o nosso biomodelo. Bom, pessoal, então olha só, conforme nós planejamos, olha lá no nosso modelo, a raiz do incisivo lateral e a inclinação dela em relação ao palato. Tá? Então, imagina o risco que seria fazer a mão livre o acesso desse canal calcificado, devido a essa inclinação. O risco de perfuração e rasgo é muito maior quando a gente tem uma inclinação desse tipo. Tá? E essa seria a nossa visão clínica. Tá? Lembrando que aqui é fácil, nós estamos vendo no modelo, porque está aberto. Mas no paciente, o nosso campo de visão é esse aqui, tá? É limitado. Então, agora vamos encaixar a nossa guia no modelo. E muito importante vocês observarem nessa etapa se a guia tem estabilidade, se ela não tem nenhum movimento de báscula, se ela está bem adaptada. E eu chamo a atenção de vocês para um detalhe. Esse desenho, ele é um desenho exclusivo da Trion. Tá? Ele tem vantagens importantes, entre elas, como é aberto, facilita a irrigação, e a gente tem um campo de visão melhor da nossa área de trabalho, da adaptação da fresa, do nosso limite. E outro detalhe que eu chamo a atenção para vocês também, ela tem um ponto de fixação na região que está anestesiada. Então, isso daqui não causa nenhum incômodo para o paciente. Também é uma característica desse desenho exclusivo e personalizado. E é opcional, tá?
muitos colegas não fazem, trabalham até sem adaptar aqui, sem fixar a guia, usando parafuso de fixação. Isso é uma opção de cada um, tá? Uma vez mais, lembrando, essa guia tem que estar muito bem adaptada e não pode ter movimento de báscula, para que você trabalhe com ela livre, sem a fixação, tá bom? Então, hoje aqui nós vamos fixar no nosso hands-on, mas é uma opção, vocês podem decidir sobre isso. Bom, nosso modelo está adaptado. Então, agora, nós vamos fixar. Ligando aqui o motor. E eu vou usar o motor Smart Plus, que muitos endodontistas têm. Tá? Lembrando que aqui no modelo é até mais difícil do que no paciente, devido à rigidez da resina. Então, primeiro, nós vamos fazer a fixação. Então, a adaptação da fresa. Eu vou adaptar meu parafuso, o modelo está fixo, e agora nós vamos fazer o acesso ao conduto. Até a fresa encostar na nossa guia, que foi planejada exatamente para a altura perfeita de vencermos a calcificação. Bom, pessoal, e lembrando, como eu falei para vocês, ó, essa guia, ela permite a irrigação durante o procedimento. Então, nós podemos irrigar, ó, vocês estão vendo aqui, ó, irrigação. A gente posiciona. Vamos ver como é que ficou. Ligar mais uma vez. Uma só. Então, aqui, ó, onde foi adaptada o parafuso de fixação. E aqui, nosso modelo, com a nossa raiz intacta. Para vocês visualizarem, ó, tá aqui o ápice, a raiz totalmente intacta. Mostra o canal um pouco, a fresagem exatamente do canal. Dá um close, né? Só para a gente dar um close, já bem. Vou dar um foco lá no canal, na fresagem. E tá pronto o nosso acesso. Diretor, dá um zoom que merece. Então, vocês estão vendo lá, ó. O nosso acesso ao conduto. Vira um pouquinho para pegar isso.
Estão vendo bem? Então, vencemos a calcificação e vamos ver como é que ficou a nossa raiz. Então, vocês estão vendo lá, ó, a raiz está intacta. Não tem nenhuma perfuração, não tem nenhum rasgo. Vendo ali? Lateral, do outro lado. Ah, e eu esqueci de mostrar aqui para vocês, então eu vou mostrar de novo. O parafuso de fixação, para vocês verem que ele não fica... Mais do centro para cá. Só para vocês verem, ó, que ele passou distante da raiz. Ele não está tocando. Para vocês verem o nível e como é importante um bom planejamento digital. Mas esse parafuso ele é opcional também, porque uma vez que a guia ela está bem feita, muitos profissionais optam até por fazer o acesso ao canal calcificado sem a fixação do parafuso, apenas mantendo a guia em posição com as mãos. Tá? Aqui também é uma opção. Pessoal, então espero que vocês tenham gostado dessa parte. Agora, né, vamos voltar para o nosso PowerPoint, mas está aqui a nossa guia, então eu fiquei encantado com o modelo, né, com o biomodelo, e essa possibilidade. Eu achei que não ia dar para fazer a raiz e tudo, deu, então ficou show. Vamos lá, diretor? Vamos voltar para o PowerPoint, tirar as luvas aqui. Vou voltar para lá. Câmera para cá. Bom, pessoal, então, de volta para a nossa sala de aula, né? Saímos do laboratório, a gente foi para o Planning Center, fomos para o laboratório, agora voltamos para a sala de aula. Agora sim, virtualmente, né, a gente vai ver como é que foi no paciente. Então, aqui, olha, vocês estão vendo a imagem desse caso clínico, que foi feito esse biomodelo, é esse paciente aí mesmo. Vocês estão vendo a guia posicionada para ver, como eu falei para vocês, a guia não deve ter movimento de báscula, ela deve estar bem adaptada. E essa fixação, vocês estão vendo aqui o ponto de fixação, olha, ele correspondendo à área onde foi anestesiada para fazer o acesso à calcificação, vencer essa calcificação. Então, é muito interessante, ela tem um ponto só e esse ponto é na região de anestesia, então, que está sobre analgesia. Então, não é necessário anestesiar outra região. E, mais uma vez, tá, reforçando para vocês, tem gente que faz, alguns casos mesmo, o Marcos, meu aluno, ele fez sem necessidade de parafusar a guia. Nesse caso aqui, ó, a guia foi fixada, então vocês estão vendo aqui o parafuso de fixação da guia. E aqui trabalhando com a fresa, que é a fresa 1.3 da Neodent, é a mesma que eu usei aqui no biomodelo, que vocês acabaram de ver, tá? Trabalhando no interior do canal, para vencer a calcificação. Aqui uma imagem em zoom, então está aqui o parafuso de fixação, e aqui a fresa já trabalhando. E realmente ela penetrou, né, uns 16 milímetros no interior do canal. Agora vocês imaginem, né, se fosse a mão livre. E aqui é o caso concluído. Então vocês estão vendo novamente aqui a radiografia de diagnóstico com a calcificação. Vocês estão vendo aqui a odontometria com a lima 10. Então, o diâmetro anatômico desse remanescente aqui do conduto era equivalente a uma lima 10. Então, além da calcificação, o remanescente do conduto era atrésico também.
e aqui a obturação final, seguindo a curvatura no terço apical, bem obturado. Aqui vocês estão vendo o núcleo de preenchimento, que, se eu não me engano, foi utilizado o Risilon. Aqui, infelizmente, o menor diâmetro de fresa que a gente tem é a 1.3, então fica mais largo, mas vocês estão vendo a integridade também das paredes do canal. E aqui só para mostrar para vocês que a gente também faz endoguide em molares. É óbvio, assim, pelos relatos de literatura, maior percentual, maior incidência de casos de calcificação é realmente em dentes anteriores, mas também pode acontecer em molares, tá? E essa incidência de calcificações, ela vai de 4% a 24%, tá? E de 6% a 20% pode evoluir para uma complicação endodôntica e necessitar disso. O diagnóstico do caso do incisivo, eu acho que eu não falei para vocês, fiquei tão empolgada com o endoguide, era de abscesso dentoalar agudo. O paciente estava sob antibiótico terapia e medicação analgésica, levou uns 5 dias para o planejamento e a realização do acesso com o endoguide, tá? Então, era um caso que não tinha como, tinha que ter uma intervenção, né? Não havia outra opção diante do diagnóstico do nosso paciente, de abscesso dentoalar agudo, uma calcificação que ia ter praticamente terço médio todo, né, e que precisava ser vencida para que a gente oferecesse tratamento a ele, né? Nesse caso aqui, ó, a gente está vendo uma calcificação molar, foi feito também o planejamento, então vocês estão vendo aqui na tomografia o planejamento da guia de penetração da fresa, né, em relação ao conduto vestíbulo mesial, o comprimento aqui, o estudo do comprimento, que para depois passar para a posição da anilha. Aqui os dois condutos, mesiovestibular e mesiolingual, sendo programados, a direção de penetração da fresa para vencer a calcificação, né, que havia aqui na raiz mesial do molar inferior. Aqui já o modelo dessa guia, né, no arquivo, no centro de planejamento. Aqui a imagem da guia em posição, e muito interessante que nesse caso aqui específico, teve que fazer um corte na anilha por causa da abertura de boca do paciente, para poder caber a fresa, a guia, e foi possível, né? Então, esse detalhe aqui do desenho da guia com essa seção partida, então uma guia totalmente personalizada para esse nosso paciente. E aqui é o caso final. Tá, esse também é um outro caso de molar, executado também pelo meu aluno, que agora é mestre, o Marcos Coelho Santiago. Tá? Então, parabéns ao Marcos, eu fiquei muito feliz. Aqui, então, meus agradecimentos especiais, isso é uma surpresa. Então, vocês estão vendo aqui, ó, ele não sabia, meu diretor de produção, Henrique Toches. Então, agora vocês estão vendo a carinha dele, que eu falo, diretor de produção. O Michel, tá? O Michel foi meu aluno na graduação e eu tive a felicidade de reencontrar o Michel aqui no Planning Center. E o Michel é implantodontista, mas ele não é só implantodontista, sabe? O Otsby, que era professor, então, o Michel, ele é implantodontista e ele também faz os planejamentos, tá? Então, ele faz planejamentos de guia para guia endoguide e tudo, e eu tive a felicidade de reencontrar o Michel. E aqui é o Marcos, que é o meu aluno de mestrado, o mestre mais fresco, que tem aí no momento, né, o Marcos Santiago, que executou os casos na clínica. Então, meus agradecimentos a vocês que são meus parceiros aqui nessa apresentação. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Eu estou muito feliz. Eu me diverti muito. Eu gostei muito. Quem me conhece sabe que eu gosto da aula, gosto de inventar essas coisas. Achei um grupo de pessoas que adoram inventar coisas também e deu nesse resultado. Então, agora acho que a gente pode abrir para perguntas, para quem queira perguntar ou tirar alguma dúvida.
Eu estou aberta aos questionamentos. Muito obrigada a todos. Oi, Arthur, tudo bom? O microfone do Arthur está mutado. Avisa ele. Avisa ele. Pode falar. Arthur, seu microfone ele não vai me ouvir, está mutado. Coloca no chat, por favor. Ah, voltou. Então, doutora, como eu ia falando, gostaria de agradecer imensamente pelo excelente curso ministrado, realmente um nível altíssimo, esse nosso curso, e queria chamar a atenção que nós tivemos muitos elogios aqui no nosso chat. Então, colegas de todo o Brasil, gostaria de chamar aqui a atenção, tivemos colegas do Rio Grande do Sul, Santa Maria, Terezinha, Fortaleza, Porto Alegre, Uberlândia, Fernandópolis, São José do Rio Preto, Maringá, Floriana, além dos nossos colegas aqui de Brasília, tivemos, além da UNB, participantes da Uniceplac, participantes da Unieuro, que se manifestaram. Então, fica a lembrança dos colegas que participaram, e também cumprimentar o professor Dr. Yasser, que é um dos nossos próximos palestrantes também. O professor Yasser, ele é nosso palestrante internacional, ele está acompanhando a gente do Marrocos, então fica também o nosso cumprimento, logo mais a gente vai falar sobre a palestra dele, mas gostaria a princípio de agradecer imensamente a sua presença, o aceite pelo convite, e essa palestra fantástica. Eu vou abrir... Obrigada. Eu que tenho que agradecer o convite. Assim, infelizmente, para fazer essa brincadeira, eu fiquei sem a visualização do chat, mas eu sei que muitos me mandaram mensagem, então não sei se alguns amigos meus e colegas participaram, se caso eles estejam me ouvindo, eu também mando um abraço, agradecimento a eles, ao Renato Leonardo, ao meu professor, foi meu orientador na Unesp. Eu quero olhar para o Arthur, meu diretor de produção está falando assim, olha para a câmera. Eu falei, eu quero olhar lá, olha lá, eu estou olhando para o Arthur. Então, assim, eu agradeço se eles estiverem me ouvindo, ou se eles estiveram presentes em algum momento, a Raquel Viapiana, que é professora também lá em Araraquara, ao professor Mário Leonardo, meu amigo querido, meu tutor de doutorado, ao professor Renato, que é meu amigo também, Renato Leonardo, ao Marco, que me entrevistou no podcast, foi muito divertido, o podcast do Marco é ótimo, Rodrigo Vivan também, se estiver por aí. Eu não sei, porque às vezes as pessoas têm compromissos e precisam passam rapidinho, assistem uma parte e deixam a sala mais cedo, né? Então eu não sei, mas se eles estiverem, eu mando um beijo a todos. A Ju, a Juliane Tonomaro, que eu adoro também, querida demais. A todo esse grupo. Se eu esqueci alguém, professor Ricardo Afonso também, é outro querido, são muitos. Professora Ana Lívia Gomes Cornélio, professora da Uniceplac, também cirurgiã dentista do Hospital das Forças Armadas, está aí na linha de frente, atendendo pacientes, as urgências em endodontia, né? Endodontia é uma especialidade que não pode parar, porque o paciente sente dor e a gente precisa cuidar deles, né? Então, a endo com Covid, sem Covid, tem que seguir atendendo as urgências. Então, meu agradecimento a todos os colegas, todos os alunos que estão assistindo, da UNB, da Uniceplac, da Católica, da Unieuro, fora do DF também, fora de Brasília. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Tem alguma pergunta? Se tiver, aproveita que eu estou aqui, tem o pessoal do Planning Center está aqui também, pode tirar dúvidas também em relação ao planejamento. Se alguém tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade. Nós já temos algumas perguntas aqui, quem ainda não fez pergunta pode começar a mandar no nosso chat, que a nossa equipe vai estar fazendo uma compilação e vai estar me enviando aqui. Então, eu vou começar pela pergunta da Juliana. Ela pergunta o seguinte: a retirada da polpa é feita com a própria lima, em vez do estirpa-nervos? Tá, Juliana, excelente pergunta.
Algumas pessoas usam extirpa-nervos. Eu gosto de usar lima Care, tá? Então, em geral, eu utilizo a lima equivalente ao diâmetro anatômico ou um número logo acima, mas na maioria das vezes eu faço com a lima correspondente ao diâmetro anatômico, a lima Care. E aí eu trabalho com um movimento de rotação horária suave para eu apreender a polpa e cortar ela lá no ápice, tracionar e trazer ela por inteiro. Ok. A Ana Reis, ela pergunta: em caso de fratura da lima no interior do canal, qual atitude o profissional deve ter? Isso pode acontecer. Essas limas atuais, assim, não aconteceu. Principalmente, eu nunca vi, nunca aconteceu comigo, e eu fico na clínica, tem muita gente que fala assim, professor só dá aula, eu sou professora de disciplina clínica, né? No hospital universitário, então a gente trabalha com atendimento dos pacientes, na clínica integrada. Então, assim, nunca aconteceu, nem comigo, nem com nenhum dos meus alunos no momento ali da utilização. Principalmente porque ela é de uso único, né? Então, o risco de fraturas, ela não fica essa fadiga. Eu já ouvi relatos de que fraturou, mas a pessoa insistiu, autoclavou a lima várias vezes, utilizou várias vezes, que não é o que é preconizado pelo fabricante. Outros instrumentos podem fraturar também. Eu mesma, no podcast do Marco, não é do Marco Santiago, não, é o Marco professor lá em Ribeirão Preto. Eu até contei quando eu era aluna de especialização, né? Eu peguei um caso que tinha uma dentina muito dura, eu fraturei broca de Beth, na época, não, eu tô falando de anos e anos atrás, então o professor coordenador do curso fraturou Headstrong, o outro professor fraturou Care, um fraturou Gates, tinha tanta coisa fraturada no canal, a gente veio com ultrassom, né? Uma vez que você tem passagem para uma lima fina lateralmente, você pode usar o ultrassom e com a ação do ultrassom esses instrumentos fraturados vão saindo do interior do canal, né? Então, se acontecer, pode fazer isso. Algumas vezes, a coisa fica tão difícil que você não consegue remover a lima, pode acontecer. Se isso acontecer, a gente trabalhando com uma lima que está estéreo, um instrumental estéreo e de qualidade, não vai ter tanto problema. Você envolve ele na massa de obturação, você comunica ao seu paciente que isso aconteceu, você mostra a radiografia ao paciente e diz, olha, infelizmente, aconteceu de um instrumento fraturar, uma lima, por exemplo, não tem como tirar ela do canal, vou ter que desgastar muito e não vai valer a pena. Então, eu vou obturar, vou deixar aí, mas você fique tranquilo, porque é uma lima estéril, não tem problema, é uma lima até de uso único, por exemplo, né, se for de algum desses instrumentos, e não vai causar nenhum problema a você, e eu vou te acompanhar. Só que ao invés de ficar só com material plástico obturando o canal, vai ficar um pedacinho da lima, que é uma lima de níquel titânio, uma lima de aço inoxidável, de qualidade, você não vai ter nenhum problema, porque era um material estéril. Perfeito. Antes de continuar para a próxima pergunta, só queria fazer uma errata. Eu falei errado o nome da primeira a pessoa que fez a primeira pergunta, na verdade é a Júlia. Júlia, não fica chateada conosco. Dando prosseguimento, a Giovana Toledo, ela pergunta, na verdade não é uma pergunta, ela fala, perdi o protocolo de quando há lesão periapical. Faz no início do cateterismo? Isso, ela pergunta se o protocolo para lesão periapical se é feito no início do cateterismo. Eu acho que ela deve estar perguntando sobre a utilização do instrumento apical foraminal. Se eu tiver entendido errado, você me corrija aí no chat. Bom, então você faz toda a etapa de neutralização inicial. Primeiro, no caso da técnica indicada para necrose, a mais indicada é a técnica biscalonada, que você vai iniciar com essa neutralização desse conteúdo necrótico do interior do canal, os subprodutos da necrose, micro-organismos, da coroa para o ápice. Você vai fazer odontometria, você pode seguir com todo o preparo biomecânico até o fim da modelagem do canal.
E aí sim você vai utilizar um instrumento fino, uma lima 10 ou uma lima 15, para você limpar a região do delta apical. Por quê? Porque aquele tecido está necrosado e pode ter presença de micro-organismos de biofilme na região periapical, nos casos, especialmente nos casos que tem lesão, né? Então você precisa neutralizar esse tecido também, e aí a gente faz no final, para que a gente não corra o risco de levar, de empurrar muito tecido necrosado, muito material contaminado do canal para o periápice. Então, é preferível que você faça isso ao final da neutralização inicial, ou, de preferência, eu gosto mais, assim, ao final do preparo, antes da medicação intracanal. E aí, imediatamente, eu faço a irrigação final e coloco a medicação intracanal após o instrumento apical foraminal, o debridamento. Ok. Mais alguma pergunta? Acho que eu respondi, né? Acredito que sim. Qualquer coisa, Giovana, pode colocar novamente a pergunta, se não foi exatamente isso, deixar mais detalhado para a gente. A Camila Peixoto pergunta: professora, a remoção da polpa em bloco deve ser feita com a lima de exploração ou com a lima de memória? Você poderia esclarecer, por favor? Eu já falei sobre isso, talvez eu já tenha até respondido na pergunta anterior, com a lima correspondente ao diâmetro anatômico. Ótimo. Então, a lima que for equivalente... eu não sei se ficou claro o que é a lima de diâmetro anatômico. Eu posso repetir aqui. Ela é a lima, é a primeira lima que vai entrar justa às paredes do canal. Ou seja, ela corresponde ao diâmetro que aquele canal tem originalmente. A gente tem outra nomenclatura também, que é o diâmetro cirúrgico, que é o diâmetro final, o diâmetro que você deixou o seu canal preparado. São dois conceitos diferentes. Perfeito. A Fabiana Brant, ela pergunta o que é o movimento de báscula. Eu conheço a Fabiana. Fabiana, é aquele movimento de balanceio, quando a coisa não está bem adaptada, está folgada, e ela, sabe, ela movimenta, ela não está estável. Ela movimenta lateralmente quando ela deveria estar estável. Então, ela tem um balanceio ali que ela não deveria ter. Tá? Então, para quem perdeu algum pedaço, nós comentamos isso quando eu falei da adaptação da guia no modelo, né? Que ela tem que estar muito bem adaptada. O meu contra-regra aqui, planejador, está aqui só fazendo assim, ó. Quer falar? Você quer fazer algum comentário? Eu abro o microfone. Vem cá, Michel. Só para esclarecer o pessoal, gente, assim, a gente está em isolamento, só que nós aqui, a gente teve que dar aula EAD e tudo, então a gente está trabalhando uma forma de bolha, tá? Então a gente está tendo cuidado de conviver só entre a gente. Eu, pelo menos, participo de um grupo que nós compramos testes, então a gente testa o grupo com uma certa frequência para ver que está todo mundo seguro. Então, assim, nós estamos juntos aqui sem máscara e tudo, mas nós é uma família, nós estamos convivendo. Família, forma de falar, eu não tenho grau de parentesco com o Michel, mas a gente tá tentando se resguardar e nós fizemos uma bolha, tá? Para poder trabalhar junto e poder continuar. Michel, se você quiser falar do ponto de vista do planejamento, a importância da adaptação da guia, fica à vontade. Só para complementar, porque assim, a guia ela não pode ter nenhum movimento ou falta de adaptação. Se o guia não estiver totalmente adaptado e estável, ele não pode ser usado, porque o endoguide ele tem uma precisão, deve ter uma precisão muito grande. Precisão milimétrica. Milimétrica, né? Exatamente. Então, se por algum motivo o guia não vier encaixar no paciente, na boca do paciente, nos dentes, ele não deve ser usado. E aí, remarcação do paciente, porque você pode levar a uma iatrogenia. Aí, câmera em mim, foca em mim agora. Aí você pega o telefone, liga para o Michel. Michel, imprime outra guia aí.
Exatamente. Manda pelo SEDEX hoje, né? Mas isso não acontece com tanta frequência. Não acontece. Se o profissional segue um fluxo assim como eu segui, que, por exemplo, no caso, eu vim conversar, né, com o Michel pessoalmente, e eu percebi que alguns gostam muito de fazer isso. Vem no Planning Center e conversa. Você pode telefonar e conversar e abrir o computador junto, você pode fazer o video call, né, que é como a gente está fazendo, e planejar junto também, né? Ou simplesmente você manda no aplicativo, telefona, fala o que você quer, explica, segue os passos direitinho, como vocês viram lá do afastador, para fazer as imagens de tomografia, para você ter a dimensão dos tecidos moles, tudo isso tudo é importante, né? Então, se você seguir esses passos, né, Michel, dá tudo certo, acho que... Isso, e outra questão é o seguinte, porque para a gente chegar no resultado final do EndoGuide, a gente precisa de uma precisão boa de escaneamento, uma tomada muito boa tomográfica, uma impressão muito boa do guia. Então, assim como na prótese, por exemplo, até para você chegar no elemento dental, numa coroa bem adaptada, existem, desde a moldagem, do preparo até o final, a adaptação. Então, se em algum desses passos houver alguma falha, não vai ter uma adaptação perfeita. Mas, então, assim, como eu perguntei, isso acontece com... Não acontece com frequência, mas pode vir a acontecer. E aí o guia não poderá ser usado. Não é assim, a gente não indica. Por isso, aí você tocou num ponto interessante. É bom ter o biomodelo. Exatamente. Eu gostei muito, ainda mais assim, para quem for fazer pela primeira vez, você pode testar no seu biomodelo primeiro e depois você usa o guia no paciente. Principalmente porque existem resinas autoclaváveis também, né? Uhum. Então, isso não é uma vantagem que a gente tem aí do planejamento digital, das impressões 3D. Obrigada, Michel. Perfeito. Muito obrigado. Temos mais 3 perguntas. A Francine, ela pergunta: o parafuso de fixação perfura a região da gengiva inserida? Perfura. Sim. Mas ele é bem delicado. Se você lembrar na hora que eu estava fazendo, é mínimo, tá? E se a sua guia estiver muito bem adaptada, vocês viram que essa guia estava super bem adaptada. Você nem precisa parafusar. E, sinceramente, assim, o paciente está anestesiado, na região que você vai fazer o EndoGuide, você tem que anestesiar o paciente, tá? No nosso caso, por exemplo, o paciente estava com abscesso, então a polpa estava necrosada, ele não ia sentir dor. Lógico que ele ia, porque ele ia sentir dor na região periapical, né, por pressão, né? Então você tem que anestesiar e aí você coloca, é muito tranquilo, não é nada. A primeira vez, assim, a gente achava que, nossa, a gente vai parafusar, não é problema nenhum, é mínimo, é um alfinete. Continua sendo minimamente invasivo, né? Não tem, né? Não tem essa... E se eu não me engano, alguns casos, eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que o caso do molar, por exemplo, não foi aparafusado, não precisou, estava bem adaptado e eu acho que não foi colocado o parafuso de fixação. Perfeito. Para vocês. Então, o Yuri, ele pergunta: a irrigação é feita com hipoclorito de sódio? A irrigação do EndoGuide, não. Durante o EndoGuide, o objetivo maior é a refrigeração da fresa, né? Então, a irrigação com soro. Mas depois, tá? A etapa seguinte, porque, assim, o EndoGuide, você vai fazer o preparo para vencer a calcificação, né? Então, é como se fosse, pensa numa microcirurgia. Então, você irriga com soro ali para evitar o aquecimento da fresa, enfim. Mas depois vem o preparo biomecânico normal, tá? Aí você pode irrigar com hipoclorito 2,5%, foi o que foi utilizado naquele caso, tá? A título de curiosidade, o caso do incisivo, que era o abscesso do entovelar agudo, a irrigação foi feita com hipoclorito 2,5%,
tá? Que é a solução de Labarrac. E o preparo foi normal, foi feito Wave One Gold depois de vencer a calcificação. Aquele preparo daquela região da curvatura no terço apical foi utilizado Wave One, e com irrigação com hipoclorito no preparo. Ok. Agora, as perguntas estão excelentes. A alegria de professor é pergunta das pessoas que estão assistindo, dos alunos. É ótimo, interação. Exatamente. O Dr. Yasser, ele pergunta, por que a opção por um guia aberto no lugar de um guia fechado? Excelente. Como a gente estava comentando, meu diretor de produção está fazendo assim, ó. Mas também, vindo do Dr. Yasser, o guia aberto é justamente para facilitar essa irrigação, e o principal, ele permite maior visualização, uma visualização melhor do seu campo operatório. Tá? Você consegue visualizar a adaptação, até a direção que a sua fresa vai tomar, você consegue ver a coroa do dente que você vai trabalhar. Então, as duas grandes vantagens do guia aberto é esse. E a pergunta é muito, muito pertinente, porque, como a gente falou, esse que eu me encantei, até falei, eu me sinto confortável de falar que eu tenho conflito de interesse e tudo, porque eu acho que é de muita qualidade. As maiorias das guias que a gente vê são fechadas, né? E esse design ou não tem essa abertura, esse design que é exclusivo daqui, dessa empresa de planejamento, né? Desse centro de planejamento, que é a Trion. E é muito agradável, porque você consegue ter visualização da coroa, do dente, de onde você vai trabalhar, além de você ter escoar a sua solução irrigadora, né? Ela tem espaço para escoar, então isso é muito, muito interessante. Perfeito. As nossas perguntas acabaram. Eu gostaria apenas de chamar a atenção para um link que nós colocamos ali no chat, referente a uma pesquisa de satisfação. Isso vai ajudar a melhorar a experiência das nossas próximas transmissões, dos pré-eventos e da própria jornada em si. Então, é muito importante que vocês possam respondê-la e nos dar esse feedback. Bom, então, por fim, gostaria de agradecer novamente a doutora Loise pela palestra, novamente uma palestra incrível, fantástica. Vou passar agora a palavra para a Larissa, para ela fazer um agradecimento final, antes da gente seguir para o nosso sorteio. Obrigada, eu que agradeço a vocês. Oi, professora, excelente palestra. Oi, Larissa. Eu fiquei aqui a todo momento recebendo elogios, parabenização pelo evento e pela palestra, totalmente bem organizada. Então, eu quero deixar aqui o meu agradecimento em nome de toda a comissão da jornada. Quando eu fiz o convite à senhora, eu fiquei muito honrada pelo aceite, né, ao convite. E eu quero falar para todos aqui que toda essa organização, esse hands-on, foi tudo ideia da professora Loise. Então, desde o início, ela se dedicou, ela foi atrás, ela deu ideias, deu sugestões. E eu quero agradecer grandemente por enriquecer tanto o nosso evento. E foi a primeira palestra da grade de palestras da jornada, com um nível tão alto, e eu fico muito feliz. Deixo aqui o meu agradecimento, tá bom? Eu que agradeço imensamente, foi uma grande honra. Eu lembro que a gente já vinha conversando, a Ellen também, assim, a próxima Jumbi você fala, a próxima Jumbi. Então, eu já vinha essa paquera, assim, tá bom, eu falo, aí veio o isolamento e tudo. Então, eu fiquei muito feliz com o convite, eu gosto muito de tudo isso que eu faço, então, para mim foi uma alegria, uma felicidade imensa. Eu só tenho a agradecer a vocês. Peço humildemente também desculpas, porque no início eu atrasei um pouco, o atraso foi meu, tá? Não foi da comissão organizadora, nós atrasamos uns 10 minutos, mas é porque a gente queria adaptar um microfone melhor para a palestra. A gente não queria utilizar o microfone do computador. Então, até configurar direitinho o microfone para que vocês tivessem um áudio de melhor qualidade,
independente do delay que vem da internet e tudo, isso aí atrasou uns 10 minutinhos, mas eu acho que não... Foi bom que deu tempo do pessoal chegar com calma, um ligar para o outro, entra que vai começar daqui a pouco e tal. Então, acho que no final das contas foi bom. E muito obrigada a vocês, a toda a comissão, a professora também, a Cristiane Rocha, por todo o carinho, pelo convite, pelo apoio que ela está dando a vocês diretamente. Então, um beijo especial para todos. Muito obrigada. A gente que agradece, professora. Até a próxima, hein? Beijo a todos. Muito obrigada a todos que nos ouviram, que nos prestigiaram. Meus agradecimentos a todos vocês. Tá certo. Agora a gente vai fazer uns sorteios aqui, então pode ficar à vontade se a senhora quiser sair. Isso. Bom, gente, agora chegou a hora que muitas pessoas estão esperando. Eu imagino que tem muita gente aqui com saudade de um sorteio, né? E levando em consideração o tema da palestra, hoje nós vamos sortear 2 kits de dentes de endo, um kit com dente transparente e um kit com dente radiopaco. Então, serão 2 sorteios, tá certo? A gente vai subir aqui a tela. Isso. Deixa eu ver aqui. Espera, vamos ver o que deu aqui, gente. Ih, não, pera aí, erro de produção, calma aí, gente. Gente, olha só. Espera lá. Eu vi aqui que deu um erro na plataforma em relação aos sorteios. Então, eu peço 1000 desculpas. A gente vai ver aqui o que aconteceu. Desculpas para as pessoas que ficaram esperando até agora. Mas eu acho que talvez a gente tenha que fazer esse sorteio no próximo evento ou pelo Instagram, tá bom? Eu vou chamar aqui o Arthur para ir finalizando, então, a palestra. Muito obrigada por todos os participantes que ficaram aqui conosco. E iremos realizar esses sorteios pelo Instagram, tá bom? Perfeito, essas coisas acontecem, né? Ao vivo é assim. Então, para finalizar, nós gostaríamos de convidá-los para a nossa próxima live, que será realizada pelo Instagram. Nossa convidada vai ser a doutora Carolina Trindade, que vai falar sobre gestão e marketing em odontologia. Será no dia 8/7/2020, às 19 horas, no Instagram da Jornada Odontológica UNB. E como eu comentei no início da nossa transmissão, nós teremos no dia 15/7/2020 a palestra com o Dr. Yasser Messari, desculpe, professor, nosso palestrante internacional do Marrocos, que vai falar sobre implantodontia eficiente sem muito contato com o paciente, State of the Art. Essa palestra acontecerá também às 19 horas, mas dessa vez na plataforma Deutsch, como nós estamos aqui nesse momento. Vocês receberão o link para acesso pelo e-mail. Eventualmente, esse e-mail pode aparecer ou na caixa de spam ou em outros. Aconselho vocês verificarem o caso de cada um, se não aparecer na sua caixa principal. Muito obrigado pela atenção de todos. Esperamos vocês nas nossas próximas palestras. Uma boa noite a todos e até a próxima.